Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 14, verso de número 13, por favor. Deus havia me dado essa palavra algumas semanas atrás, e eu quero compartilhar com você hoje aqui neste lugar. Mateus, capítulo 14, verso 13. Vamos aprender um pouco sobre Jesus e a forma que Ele lida com as circunstâncias da vida. Gostei, legal. Tempo de criar algo novo. Uau, gostei. Mateus capítulo 14, verso 13. Vamos ler. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. Ponto. Você entendeu o que é isso? Ponto. Vou ler de novo. Ouvindo o que havia ocorrido, eu vou dizer o que aconteceu. João Batista havia morrido, tinha sido assassinado pelas mãos de Herodes. Ok? Então, quando Jesus, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos aprender de Ti, sobre Ti, Jesus. Fala conosco neste lugar, derrama sobre nós da Tua presença, do Teu Espírito Santo, e que possamos compreender, Senhor, a forma correta de lidar com a vida e como a vida é. Jesus, por favor. Por favor, Jesus. Somente o Senhor pode fazer. Somente o Senhor é capaz, poderoso e autossuficiente. Faz, Senhor. Acalma os nossos corações. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Nos traz para perto da Tua presença, Jesus. Nos faz alterar a perspectiva. Sim, Pai, nós precisamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Escute. Você entendeu o que a gente acabou de ler? E você consegue fazer uma ligação com o cenário que vocês estão vivendo agora, que nós como nação estamos vivendo? Só que esse texto, ele não precisa ser temporal. Se não tivesse acontecido o que aconteceu alguns dias atrás, ele poderia ser pregado igual. Porque por mais que ele esteja correlacionado com um fato, ele também está correlacionado com a nossa vida. Ele também está associado a uma realidade comum, a nossa realidade, como ser humano. Porque nós precisamos aprender a lidar com a vida, com as crises da nossa história. E ninguém está imune de viver algo ruim, ou um dia mau. Sabe, não existe pessoas liberadas de o dia mau, da chuva, do sol. Todos nós estamos suscetíveis à realidade da vida. Eu não sei se você já ouviu isso, mas quando eu era menino, a minha mãe dizia muito que a vida não é um mar de rosas. Você já ouviu essa frase? E sabe, é verdade. A vida não é um mar de rosas, nem para mim, nem para você, nem para o bispo, nem para o mais crente ou para o mais desviado. A vida é igual para todos. A vida é a vida. Eu amo a Jesus, sou apaixonado por Ele, tenho um ministério, dedico toda a minha história a Ele, mas já sofri um capotamento, perdemos uma gestação agora. Ou seja, amar Jesus não me exime dos reflexos de uma vida. Até porque esse curto espaço de tempo que nós chamamos de vida, é realmente curto quando a gente amplia em detrimento da eternidade. Esse aqui é um tempo, a eternidade logo virá. A questão é que nós, enquanto estamos aqui, se nós não podemos nos livrar da vida, nós precisamos aprender a entender ela, ou a reagir ela de maneira coerente, saudável. O problema é, durante muito tempo, historicamente, nós aprendemos a ignorar as crises, nós aprendemos a ignorar as nossas dores, nós aprendemos a sufocar aquilo que deveria ser tratado, nós tentamos fingir que nada acontecia. Durante muito tempo,
e eu falo isso com todo respeito, autoridades espirituais não se curvavam perante a igreja. Você sabe, aquele dia que Deus falou com a igreja, aquela palavra poderosa, os pastores, líderes, não tinham a liberdade de ir para frente, dobrar o joelho e pedir oração, porque foram criados castas, de pessoas que precisavam mais e pessoas que precisavam menos. Então nós aprendemos a sufocar as coisas. Por exemplo, se eu sou crente, se eu sirvo a Jesus, a ótica de muitos é que eu não posso viver crise. Quando eu sofri um acidente de carro, eu me lembro que quando eu postei o livramento, alguém mandou assim: aonde Deus estava na hora do acidente? Porque as pessoas confundem as coisas. As pessoas não conseguem entender o que é a vida e que maneira nós devemos responder e corresponder a ela. E obviamente, se precisamos de um manual, a Bíblia é um manual perfeito. Cristo é o modelo ideal. E a fala de Jesus e a forma com que ele reage aqui demonstra muito mais sobre a humanidade dele do que sobre a divindade dele. E isso para mim é poderoso e é didático, é pedagógico, porque Jesus está me ensinando: filho, a hora que acontecer, aprenda a reagir. Já parou para pensar que se Jesus quisesse, ele poderia ter ressuscitado João Batista? Já parou para pensar que quem Herodes assassinou, assim como ele fez com Lázaro depois de 4 dias morto, ele poderia fazer com João Batista? Deixa eu refrescar a tua memória. João Batista é amigo de Jesus. João Batista, o primeiro contato que teve com Jesus foi no ventre da mãe dele. Já pensou que loucura? Isabel está grávida de João Batista no 6º mês. Quando Maria chega gerando Jesus, já gestante, quando ela saúda Isabel, a Bíblia diz que o neném que está dentro do ventre dela salta de alegria. Ou seja, ali nascia um vínculo poderoso e sobrenatural entre João Batista e Jesus. Sabe, João Batista é aquele ministério do nazirelato, aonde ele está recluso no deserto. A ligação dele não é na sinagoga, a ligação dele é no deserto. O ministério dele acontece onde ninguém enxerga. O ministério dele acontece onde ninguém o percebe. A Bíblia diz que Jesus o colocou como Elias de Deus. Aquilo que Elias fez no Velho Testamento, João Batista está fazendo no Novo. João Batista é a voz que clama no deserto. João Batista é a voz que proclamava a chegada de Jesus. Desde o primeiro dia do ministério de João Batista, o que ele fazia foi apresentar Cristo, a chegada, abrir o caminho. E a Bíblia diz que quando Jesus chega às margens do Rio Jordão, aonde João Batista está batizando, quem tem o privilégio de batizar Jesus é João Batista. Você já imaginou que coisa extraordinária? Olha o vínculo. A Bíblia diz que João Batista diz: olha, vem alguém após mim que é maior do que eu, cujo qual não tenho o direito de atar as alparcas. E esse era Jesus. E Jesus chegou e deu o privilégio para ele. Olha o vínculo, olha a amizade profunda, olha que coisa extraordinária acontecendo. E esse amigo de Jesus é assassinado. Esse amigo de Jesus é decapitado. E a notícia chega para Jesus após o sepultamento. Jesus não tem o privilégio de despedir. Então a notícia chega para Jesus, nós temos que pensar o seguinte: a notícia chega para ele e nós temos que entender que Jesus é homem. Jesus é humano, ele tem divindade, mas é humano. E se não fosse humano, não teria jejuado para ir para o deserto. Se não fosse humano, não teria chorado em João 11:35. Se não fosse um homem, não teria suado gotas de sangue. Se não fosse homem, não teria medo na cruz em dizer: Pai, por que me desamparastes? Se não fosse homem, não teria demonstrado humanidade. Se não fosse homem, não teria dito para nós: ei, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não está dizendo: eu venci como Deus, eu venci como homem, eu venci a parada toda. Pode olhar para mim que vai dar certo. Pode olhar para mim que vai conseguir. Sabe, o ensinamento dele é como Deus, mas a prática dele nos ensina como homem. Ele venceu. Agora você imagina o conflito de Jesus ao receber uma notícia como essa. O lado divino dele tem poder de ir aonde João Batista está e colar os membros.
Mas o lado humano de Jesus precisa nos ensinar a lidar com as crises. Isso aqui eu acho extraordinário, porque a partir de agora começa uma lição totalmente diferente do que a gente ouviu a vida inteira. Deixa eu te contar com todo respeito. Ouvi uma história agora, semana, de alguém que foi traído, sofreu adultério dentro do seu casamento. E quem aconselhara na minha frente essa pessoa. E ela dizia assim: olha, continue pregando, que Deus vai te dar vitória. Continue fazendo, que Deus vai te dar vitória. Não pare. E aí quando a pessoa terminou, eu chamei e falei assim: esse não é o conselho certo. Não é para continuar, é para parar. Como assim? Eu vou morrer? Não. Você está respeitando o tempo. Durante muito tempo, a gente não aprendeu a respeitar a nossa humanidade. A gente começou a internalizar as coisas. Tem gente que vive hoje, que é amargo, que briga no trânsito, e você não sabe, mas aquilo é reflexo de doenças maiores dentro. Gente que não sara as feridas, gente que não permite que as dores sejam sepultadas, que carrega como um sepulcro caiado a dor. Sabe, eu conheço pessoas que choram a morte, que choram as percas, que choram os fracassos, as falências até hoje. Foram anos atrás, mas como continua andando, a única coisa que ele tem tempo para fazer é reclamar, é ser saudosista. Ele não se sara porque não para e não se respeita. Sabe, eu vendo quem estava aconselhando, parecia tão lindo, tão bonito, mas não é a lógica do ser humano. Nós não podemos fingir que nada aconteceu. Nós não podemos passar por cima, porque quando passamos por cima, estamos passando por cima do nosso coração. Nós estamos fingindo. E aí quando você olha para a história, você percebe que nós fizemos isso durante muito tempo com muita coisa. Você acha que porque não se ouvia muito tempo atrás sobre rejeição à lactose, as pessoas não tinham? Você acha porque não se ouvia muito tempo atrás sobre depressão, as pessoas não tinham? Você acha porque não se ouvia muito tempo atrás sobre síndrome do pânico, as pessoas não tinham? Meu lindo, desde que mundo é mundo, síndrome de pânico existe. Desde que mundo é mundo, depressão existe. Desde que mundo é mundo, problema de saúde existe. A questão é, quando se tem um diagnóstico, se tem a notícia. Então hoje se tem um diagnóstico, mas só se tem um diagnóstico porque alguém parou para olhar e dizer: isso aqui tem algo a mais. A gente chamava de demônio depressão, o médico chama de reposição hormonal. Passou, deixou de ser demônio? Não, a gente começou a ser coerente. Antigamente chegava alguém com depressão, triste, a gente colocava a mão e dizia: demônio da tristeza, nós te repreendemos. Existe emocionais, existe espirituais, existe. Mas eu não posso dizer que tudo é emocional, que tudo é espiritual. Existe, tem que ter equilíbrio. Hoje eu olho para a pessoa e digo: meu lindo, você já procurou um médico? Eu vou orar por você, mas você já foi no médico? Se você fazer uma reposição, às vezes, de dopamina, de serotonina, você pode melhorar. É uma reposição básica, simples. E a pessoa diz: meu Deus, mas eu pensei que era demônio. Pois é, a gente foi criado a esconder nossos problemas atrás de crises espirituais. A gente não se sara quando ignora. A gente não se sara quando se menospreza. Hoje, no mês de outubro, milhões de mulheres estão deixando de morrer em dias seguintes, simplesmente porque estão indo na frente do espelho, colocando a mão, se tocando para ver se não tem algo. Porque prevenção evita de doenças futuras. Tudo que é tratado no começo, tudo que é olhado com respeito no começo, me livra de problemas maiores no futuro. Nossa vida não é uma dor, é um complexo de cenários. Sabe, hoje eu me assusto com tanta gente que anda em estopins. Já viu que uma faísca explode? Eu estava no shopping saindo há 2 semanas atrás, pastora. Eu estava no meu carro aqui, eu saí do shopping e parei. Aí parei no carro e fui mexer no meu celular para colocar no GPS o endereço que eu precisava ir. Um carro parou atrás e buzinou. Falei: caraca, meu Deus do céu, eu já vou sair. Aí eu olhei e fiz assim: desculpa. Aí a mulher não viu, uma mulher e outra mulher no carona. E aí elas passaram por mim, eu abri o vidro assim, sorrindo e disse: me pede desculpa. A mulher colocou a mão para trás e para fora e pá, você sabe.
falei, caramba, eu estou pedindo desculpa, não provocou absolutamente nada, mas olha como as pessoas estão enfermas. Sabe o que é isso? Isso é o cheiro da lepra. Isso não é a lepra, isso é o cheiro. Sabe, todos esses sintomas não são as doenças principais, isso são cheiro de uma doença maior na alma. Esses dias eu estava eu e minha esposa no carro, um carro parado na frente, agora quem buzinou foi eu e minha esposa. O semáforo abriu, o carro não abriu, sabe buzinadinha de aviso? Aquele, não, saiu 2 caras dentro do carro para vir para cima de mim. Eu estou muito, meu Deus. Falei, dei a ré aqui, ó, vazei. Falei, tá maluco, eu vou ficar para apanhar? Porque com certeza eu ia apanhar. Mas sabe o que é isso? Isso são sintomas de pessoas que estão vivendo em crise, andando em crise, correndo em crise, vivendo em crise, não se respeitam. E aí eu olho para Jesus, e o exemplo dele é totalmente o oposto da nossa prática. Enquanto a gente pensa que tem que continuar, enquanto a gente pensa que tem que fazer, a Bíblia diz que Jesus, que tem a missão de nos salvar, ao receber a notícia, Jesus entra dentro de um barco e em secreto, sozinho, vai para o meio do mar. Já parou para pensar que o modelo de Jesus resolver é o ideal e que para a gente, historicamente, demonstra fragilidade? Já parou para pensar que Jesus nesse momento não está pregando para ninguém, não está evangelizando, curando ninguém, Ele está sarando a si próprio, Ele está se encontrando, Ele está se reconhecendo, porque se Ele não se sara lá, a gente estaria morto aqui. Se Ele não se recupera lá, quem estava na praia esperando não seria curado. Meu lindo, não tem como continuar qualquer missão se dentro de nós houver uma crise, houver uma tempestade acontecendo. Tempestades foram feitas para serem aplacadas e não, administradas, e não alimentadas. Posso te dar um conselho? Chega uma hora que você tem que parar de falar. Chega uma hora que você tem que parar de ser portador de uma notícia. Resolva-se, sara. Chega uma hora e diz, irmão, não precisa mais falar disso. É ignorar? Não, é sarar, é viver o processo. Se você precisa de pausa, e agora eu estou tirando todo o cenário que aconteceu essa semana, estou falando da sua vida, estou falando de você. Chega uma hora que nós temos que nos olhar e precisamos nos sarar. Há um livro do John Bevere chamado A Isca de Satanás, e ele fala no livro algo interessante. Ele diz que o maior problema da igreja é a pessoa ofendida, é a ofensa. Gente que anda carregado porque não se sara, gente que anda carregado porque não perdoa, gente que anda carregado porque não consegue administrar uma crise, no sentido de vencê-la. Quantos de nós que vivemos dias dramáticos, não dormimos mais direito, não conseguimos colocar a cabeça no travesseiro e dormir, mas mesmo assim estamos tentando dormir? Será que o ideal antes de dormir não era tentar acordado, tentar resolver aquilo que está tirando o nosso sono? Será que o ideal às vezes não era um pouco de silêncio? Será que talvez o ativismo não precisava ser paralisado pelo respeito àquilo que nós somos humanos? Vou te dizer uma coisa, eu sou pastor, eu tenho 28 anos de idade, eu sou casado há 8 anos com a mesma mulher, eu tenho um filho, o nome dele é João, e volta e meia, eu preciso dar uma pausa em áreas da minha vida, para resolver problemas que na frente poderiam ser maiores. Eu e minha esposa, a gente é humano, a gente é lindo no Instagram, é bonitinho, porque a gente nunca vai postar a nossa briga, a gente só vai postar quando a gente faz as pazes. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a gente tem crise. Sabe o dia da mulher? No dia da mulher a gente brigou. Olha que engraçado. Tivemos um conflito. À noite, eu fui deitar, estava no quarto de visita, deitado, mexendo no celular. Pensei o seguinte, sabe uma coisa?
Se eu ficar aqui, eu estou abrindo uma brecha para que aquilo que começou pequeno, amanhã seja ainda maior. Pausar para resolver as pequenas crises, os pequenos conflitos. Nada começa grande, as coisas começam pequenas. Eu voltei para o meu quarto, deitei no ladinho dela, meu filho estava no nosso meio. Peguei o meu pé assim, ó. Aqui, ó. Encostei nela. Ela olhou para mim assim, abriu um olhinho, olhou para mim, fechou. No outro dia eu ia viajar, tinha uma carta dela na minha Bíblia e tinha uma carta para ela também. A gente precisa resolver as nossas crises. Você vê como a vida, ela precisa ser parafraseada para que a gente entenda que tudo às vezes é nada e que nada às vezes é tudo. Que às vezes a gente está reclamando das coisas grandes, mas a grande tempestade dentro da nossa vida são verdadeiramente pelas coisas pequenas que não foram saradas, que não foram resolvidas, que não foram respeitadas. Sabe, eu só vim te dizer uma coisa aqui neste lugar: respeite o tempo, respeite a tua história, respeite as crises, resolva-se, sare, sepulte a dor, porque senão vai passar anos, vai passar a sua história. E lembra, eu estou desconectado de uma realidade que aconteceu agora, eu estou falando da sua vida como um todo. Você precisa sarar. Sabe, você precisa demonstrar fragilidade. Como eu dizia aqui, olha, a gente como é pastor, a gente não pode vir para frente às vezes. A gente, você porque pensa que é crente, não precisa, sabe, não, pelo contrário. Nós temos algo maravilhoso, que é o poder de ser consolado no lugar certo, de ser sarado no lugar certo. Sabe, nós temos a habilidade, se quisermos, de nos reconhecer e encontrar a fragilidade que foi quebrada e que precisa ser restaurada. Eu acho maravilhoso porque Jesus, veja, olha a pompa de todo mundo em volta dele. Ele é o Salvador, ele é o Messias, milhões de pessoas o seguiam, e de repente esse homem que é seguido por milhões, abandona. É estranho, mas é a realidade. Ele abandona. Os discípulos não estão no barco, a multidão não está no barco. A única coisa que está no barco é ele e o luto dele, é ele e a crise dele. E aí eu quero te dizer uma coisa: eu não sei o que aconteceu no barco. Ninguém sabe o que aconteceu no barco, porque o que foi resolvido não foi feito para ser proclamado. O que aconteceu no secreto dele não foi contado para ninguém. Eu só sei que houve um secreto para que aquilo que estava doendo fosse sarado. Houve. Eu só posso imaginar o que aconteceu. Baseado na própria palavra, baseado na experiência de Jesus e como ele age, eu posso dizer, Jesus deve ter chorado durante muito tempo. Provavelmente a crise de Jesus, provavelmente, eu estou dizendo de um ponto de vista meu, era assim: eu saber que eu posso ressuscitar, mas se eu ressuscitar, eu estou ferindo um princípio de supremacia de uma vontade maior, e essa lição a gente não poderia dar hoje, porque veja, há poder nele, mas agora não há poder nenhum, só um homem de luto dentro do barco, só um homem que não está pregando, que está dentro do barco. Você imagina que enquanto Jesus está tentando se resolver, tem uma multidão seguindo ele pela praia. Eu não sei se Jesus olhava para a praia da onde ele estava, mas a multidão provavelmente olhava para ele da onde ele estava. Às vezes há uma insensibilidade por parte das pessoas que nos exigem que a gente não pare, que a gente continue, que a gente finja que não está acontecendo. Você já imaginou que Jesus está se resolvendo e tem uma multidão na praia dizendo provavelmente: vem logo,
Vem logo, nós temos os nossos problemas. Deixa eu te dizer uma coisa, meu lindo. Eu tenho uma vida, eu sou um ser humano. Eu não posso interferir na vida de alguém enquanto dentro da minha história estiver em luto. Eu não tenho como sarar alguém enquanto tiver uma ferida aberta dentro de mim. Você tem que aprender, não adianta tentar ser bálsamo para alguém enquanto o bálsamo não atinge você. Não tem como. Eu demorei para aprender isso. Eu demorei para aprender a me identificar. Sabe? Mas quando você olha para isso aqui, isso é libertador. Sabia, Tadeu, que se eu quiser eu posso cancelar uma agenda? Se eu quiser eu posso. Se eu estiver precisando resolver a minha casa, eu vou parar. Porque a missão é importante. Mas se eu não estiver vivo, a missão acaba. Se eu não estiver bem, a missão acaba. Você imagina eu hoje vim pregar para você arrebentado. Você imagina hoje eu tentar falar alguma coisa para você em prantos. Você ia dizer, eu cheguei ruim, saí pior. Porque doentes não saram doentes. Leprosos não saram leprosos. Porque ao mesmo tempo que sara, contagia. Curados têm capacidade para curar. Libertos têm capacidade para libertar. Perdoados têm capacidade para perdoar. Livres têm capacidade para liberar. Porque é isso que nós precisamos entender. Jesus pausa. E olha que coisa maravilhosa. Jesus pausa. Ponto. O ponto está dizendo, acabou aqui. Encerrou a sentença. Não é mas, não é porém. Não, ponto. Não tem um verbo de não, acabou. Sabe, não há um hiato no meio de ligação, não, é um ponto. Jesus foi para o meio do mar, no secreto, ponto. E o resto, ponto. Não há conexão da primeira fala com a segunda fala, é ponto. A segunda fala é um início, não é uma continuação. Não é a continuando, não, é início. É uma nova sentença, é uma nova frase, uma nova oração, como queira. É novo. Aí só que o novo é fantástico. E acho que esse novo vai inspirar você aqui esta noite. Eu acho não, eu tenho certeza, o novo vai inspirar você. Eu não sei como está o seu coração em relação à sua história, em relação ao caos que aconteceu, em relação à sua vida, em relação à sua trajetória. Mas eu só vim te dizer uma coisa, se você precisa pausar, pausa agora. Para. Se você precisa chorar, tranque a porta do quarto, chora, respeita você. Sabe, se você precisar não falar com ninguém durante 10 dias, não fale com ninguém. Mas esteja acompanhado de quem consola você, de quem transforma você. Sabe, não se isole dele. Se você precisar se isolar de mim, se isole de mim, se isole de alguém. Mas dele você não pode se isolar. Mas permita-se sarar. Ponto. Entendeu? Ei, ponto. Quando acabar, acabou. Ponto. Pastor, não dá para apagar da memória. Não dá para apagar da memória, mas dá para passar por ela sem doer. É possível. É um exercício, mas é possível. É possível crer na novidade de Deus. É possível crer na soberania do Senhor. É possível crer que se está curado, acabou. É possível crer que se está sepultado dentro do meu coração, a dor acabou. É possível. E quando acabar, ponto, começa a missão. Começa a viver. Olha para quem está do seu lado e quando acabar, olha para ele, coloca, por favor, diga, quando acabar, se tem algo para acabar, começa a viver. Para de só existir.
para de sobreviver, começa a viver. Perdoa hoje, para ser perdoado amanhã. Começa a se liberar, começa a se perdoar, começa a se sarar, começa a, se libertar da prisão. Ei, Jesus está voltando para a praia. Jesus está voltando para a praia. E está cheio de gente doente na praia, está cheio de gente machucada na praia, está cheio de gente ferida. E Ele está voltando para a praia, resolvido, sarado, restaurado, restabelecido. Ele está voltando para a praia, mas está voltando completo, está voltando integral. Ele está. Jesus chega na praia, e a Bíblia diz que Ele é movido de íntima compaixão. Ele vai fazer pelas pessoas aquilo que Ele não pôde fazer por João Batista. Mas só para você lembrar, a crise acabou no meio do mar. Ponto. Não se trata mais do que passou, se trata daquilo que é novo. Se trata daquilo que vai acontecer a partir de agora. Se trata daquilo que vai acontecer depois de você tiver sarado. Se trata daquilo que acontece após o luto. Jesus está na praia, está todo mundo doente. A Bíblia diz: Jesus, movido de íntima compaixão, curou todos que estavam enfermos. Você sabe o que é isso? É uma das primeiras vezes que a Bíblia diz que Jesus curou todos que estavam enfermos. Sabe o que é interessante? Isso demandou tanto tempo. Não há nenhuma pregação, é cura. É Jesus tocando em pessoas e pessoas sendo curadas. É Jesus tocando em pessoas e pessoas sendo libertas. Não há um sermão, é só Jesus liberando cura, é só Jesus liberando algo novo, porque Ele estava livre, Ele estava sarado. Não há uma pregação estranha, extravagante, não. É Jesus tocando e a cura acontecendo. Jesus tocando e o leproso sendo sarado. Jesus tocando e o paralítico andando. Jesus tocando e o cego vendo. Jesus tocando e o surdo ouvindo. Jesus estava fazendo, e a Bíblia vai dizer que chegou uma hora que a noite caiu. E aí Jesus foi interpelado por um discípulo dizendo: despede a multidão, para que eles vão e no caminho entre nas cidades e possam se alimentar. Aí Jesus diz: não, estou bem resolvido. Eu estou sarado, eu tenho tempo. Eu não vou mandar ninguém embora com fome. Só passa fome quem anda com gente mal sarado, que não está curado. Não, comigo vai ser alimentado. Busca o que tem. Trazem para Jesus 5 pães e 2 peixinhos. Oh, aleluia, Tu és santo. Tu és santo. Quem estava curado agora seria alimentado. Oh, aleluia. Há uma canção que diz: quem poderia imaginar que o menino iria ajudar a alimentar uma multidão. Você já ouviu essa canção? O que ninguém sabia é que quem estava alimentando naquele momento é alguém que tinha sido reestabelecido há pouco tempo atrás. Jesus é o autor do milagre, mas porque antes viveu um processo individual de restauração. Eu quero dizer para você, essa noite, quem vai viver o milagre é você. É você que está aqui. É para você. Às vezes a gente vem para o culto e diz: ai, como eu queria que o fulano estivesse aqui. Ei, Deus trouxe você. É para você.
é para a sua história, é para a tua vida, é para você. Oh, Jesus. Qual é o nome do menino? Caio. O Caio já está na eternidade. É para você que está aqui agora. É para você que está aqui agora, com todo respeito. Ei, é para você, meu lindo. É você que está aqui. É você que está me ouvindo. É para você. É tempo de sarar o teu coração. Eu vou fazer uma pergunta só. Se você precisa resolver o seu coração, se há crises dentro de você que tem te atormentado, que tem impedido você de continuar a viver, de começar a viver, aonde você estiver, sai do seu lugar e vem para frente. Eu quero orar por você agora. Vem.
Desde los momentos en que te vi, supe que eras para mí una chispa divina, un faro en mi vivir. Tu amor sagrado me hace revivir. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Tus ojos espejos de mi alma, en tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí la eternidad. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Tus ojos espejos de mi alma, en tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí la eternidad. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Muerte, mundo y oscuridad, tu amor es mi santuario de claridad. Contigo he aprendido a volar, nuestro amor sagrado es inmortal. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero.